Olá, internautas, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do Renata Sanches Podcast, o programa onde nada é coincidência, é tudo providência. Um abraço carinhoso para você que nos assiste dos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais e, em especial, você que é do Paraná, principalmente você que é da cidade de Colorado, Paranacite, Maringá, Paranavaí, Nova Esperança e região. Nosso muito obrigado. Bom, hoje peço Vênia aqui para fazer a leitura, porque a nossa convidada é muito especial. Ela é uma verdadeira arquiteta de ecossistemas. Ela não apenas quebrou o teto de vidro ao se tornar a primeira mulher a presidir a Sociedade Rural de Maringá em 46 anos, mas teceu uma rede de influência que conecta o agro, turismo, a cultura, a economia e o desenvolvimento social da nossa região. Ela é diretora de uma agência, conselheira de inúmeras instituições, gestora de mega eventos como a Expo Ingá, foi reconhecida com as mais altas honrarias do estado e do município e está listada pela Forbes como uma das 100 mulheres mais poderosas no agro. Uma mulher cuja vida é um estudo sobre como construir legados coletivos. Eu estou falando de Maria Iraclésia de Araújo. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Iraclésia. Seja muito bem-vinda. Renata, eu super agradeço o convite, para mim é uma super honra estar aqui, né? Quando você fala do currículo, nada mais é do que uma jornada de vida, como toda e qualquer mulher que se dispõe a contribuir, a fazer, a realizar. Então, eu me sinto muito honrada, né, por ter conduzido uma vida, devo muito isso a uma mulher, a minha mãe, que se chamava Isabel, que ensinou valores, né? Sou nascida no sertão do Ceará, vim para o Paraná aos 20 anos, né? E eu acho que tudo que eu vivi lá, todos os ensinamentos que a minha família me deu, foi para me tornar quem eu sou. Mas sempre com a dignidade e a humildade de olhar para trás e dizer, olha, eu vim de lá e eu preciso lembrar, porque a vida a gente se constrói todos os dias. E a jornada nada mais é do que um dia após o outro e que a gente erra e acerta, né? Mas olhando sempre para dentro daquilo que a gente pode melhorar. Muito bem, Iraclésia. Vamos lá, então. Sua trajetória começou no campo, é isso? Isso. Tá. Mas se expandiu para propaganda, turismo, cultura e governança. A menina do interior já enxergava esse mundo múltiplo ou foi a necessidade no caminho que a forçou a desenvolver essa visão panorâmica? O agro foi a raiz que permitiu que todos esses outros galhos crescessem? Com certeza. Eu acho que quando você nasce no campo, né, e aí eu trago muito a história para minha realidade, eu sou filha de produtores rurais, né, meu pai e minha mãe nasceram e morreram na casa onde eu nasci, né, então a gente tem essa raiz diretamente do campo. E eu vivi até os 13 anos. Eu fui para a cidade, eu ia fazer 14 anos, né, então eu vivi o dia a dia da raiz daquela história sertaneja. Fui para a cidade, fiz ensino médio, técnico em agropecuária. O meu sonho era voltar para aquela realidade para poder ajudar os meus pais. E aí a vida vai te levando. Num determinado momento, quando eu estava terminando o curso de técnico em agropecuária, a minha família recebeu um tio, o irmão da minha mãe, que morava no Paraná, né, e sempre visitava a gente. E aí, conversando, ele perguntou qual eram os meus sonhos, né? E eu fui lá, fazendo aquela lista maravilhosa de toda jovem, né? E aí, no meio do caminho, ele perguntou se eu pretendia casar. Ele sabia que eu tinha um namorado de 3 anos. E eu falei, olha, tio, eu não sei ainda, né? Eu assim, nunca sonhei muito com essa coisa do casar, ter filhos. É algo natural, mas, né, listei ali um monte de coisas que eu gostaria de fazer. E aí ele olhou para mim e disse que se eu quisesse morar numa terra de oportunidades, que eu viesse para Maringá, no Paraná.
E aí eu vim para Maringá, né? Então, a minha história com a sociedade rural, ela começou quando eu cheguei no Paraná. 3 meses depois, eu entrei como estagiária da sociedade rural Olha no só. departamento pecuário. E dali, eu trabalhei 13 anos como colaboradora da Rural. Fiz zootecnia, né? Eu fiz a minha primeira graduação em zootecnia pela UEM, motivada porque eu fiquei muitos anos achando que voltaria para o Nordeste, né? Então eu falei, olha, eu queria veterinária, Maringá na época não tinha, eu fui fazer zootecnia trabalhando. Depois eu fiz uma pós na área de gestão e sanidade animal, Sim. e um tempo depois eu fiz gestão em agronegócio, que foi onde eu me apaixonei pela questão da gestão. Eu acho que a gestão, ela move a vida da gente em tudo que a gente faz, planejamento. Então, eu direcionei minha área de atuação para a gestão. Dei aula na universidade, assim, muitas coisas foram acontecendo, né? E a questão de eventos, porque como eu trabalhei na Rural, né, sempre fazia a Expo Ingá, nós tivemos aí a época da Maringado. Então, quando eu cheguei à presidência da Sociedade Rural, eu sabia exatamente o que era fazer uma Expo Ingá. Agora, claro, não sob a minha responsabilidade. Como o evento ele move a economia, move o turismo, num determinado momento eu fui chamada para, na época era o Convention, que hoje é Visite Maringá, para ser presidente. E aí eu fui presidente do Convention, e quando veio a pandemia, eu estava presidente da Sociedade Rural pela segunda vez. A primeira vez que eu fui eleita foi em 2008, eu fiz mandato 2008, 2010, 2010, 2012 e voltei em 2015 e saí agora em 25. Eu fui presidente do Convention a convite, porque eu já participava, né? A Sociedade Sim. Rural já participava com uma cadeira no Convention, e eu fui convidada exatamente porque fazia a gestão de um grande evento, né? Que movimenta a cultura, o turismo, a economia não só da cidade, mas também do estado. E eu estive à frente, eu fui eleita presidente do Convention, junto ali com a presidência da Sociedade Rural. E aí veio a pandemia em 2020, e aí nós ficamos sem a Expo Ingá. A Expo Ingá foi adiada 5 vezes para acontecer, porque não aconteceu em 20, ela aconteceu só em 22. E eu estava à frente do Convention, que todos os mantenedores eram ligados a restaurantes, empresas prestadoras de serviços, todos voltados para a área de eventos, e aí tudo parou, né? Então eu sempre digo que na diversidade é onde a gente realmente se conhece, porque num primeiro momento a gente tinha ali 36 dias para acontecer a Expo Ingá, né? Então eu não cancelei, a gente adiou para outubro. Mas ninguém sabia exatamente o que aquilo tudo significava. E o Convention, todas as empresas pararam de fazer suas contribuições porque elas pararam as suas atividades, né? Então, depois a gente, claro, sobreviveu. Em 2022, a gente voltou às atividades, e assim, mas foi uma grande experiência e um grande aprendizado. Da parte do Convention, foi a gente tentar muito rapidamente fazer ações todas, né, voltadas para o online, a mesma coisa, a sociedade rural. A gente precisava movimentar tudo, né? Então, quer dizer, tinha que criar mecanismo para dizer que a gente estava vivo. A gente também teve, dentro da Rural, a gente perdeu 6 diretores no decorrer da pandemia. Então, ela foi muito marcante do ponto de vista da dor também, né? E a gente que não podia parar. Então, a gente tinha um grupo muito pequeno que tinha que tocar ou fechar as portas. A gente tem uma escola de equitação na sociedade rural, e os cavalos precisavam ser tratados, né? Os associados queriam ir lá para ver esses animais, fazer medicamentos. Assim, a gente se viu em momentos assim, muito difíceis, né? E a parte cultural, a gente criou o Agromuseu, que é um museu da agricultura e pecuária, voltado para a história do desenvolvimento da agricultura e da pecuária. A gente, dentro da feira, a gente tinha ações de palco cultural, fora os shows principais. A gente trouxe muito Maringá, uma cidade que se desenvolveu, né, muito com a vinda de pessoas de outros países, principalmente a cultura japonesa. Mas a gente tem os portugueses, enfim, todo mundo. Então, a gente faz ali ações
para trazer essa cultura, principalmente local, para evidenciar os grupos de orquestras de viola, enfim. Então, eu assim, através das minhas atividades, eu sempre tive ali muito na execução de eventos, né, muito movimentando a questão da economia. Você imagina um evento que passa cerca de 500 mil pessoas em 11 dias, a infraestrutura que requer. Então, você movimenta a economia, não só de Maringá, mas da região, e a gente compra muita coisa fora, porque tem coisas que precisam vir, né? Então, é dentro desse contexto que a gente atua no desenvolvimento, né, não só do agro, porque daí a entidade que eu comandei, estive à frente, como eu estive à frente da vice-presidência da Comespa, que é quem calendariza todas as feiras do Paraná, muitos conselhos que a gente participou exatamente para tentar dar uma contribuição do ponto de vista de desenvolvimento. Eu acho que quanto mais você doa, mas a vida te devolve. Essa é a minha filosofia. Né? Até porque o lema, e venho de uma infância onde a minha mãe compartilhava muito o pouco que a gente tinha. Então, ela era costureira também. Então, ela pegava os retalhos, ela fazia coxa, né, as coxas de retalho famosas. Sim. Ela pegava as nossas roupas quando ia, né, vou fazer uma nova, beleza. Então, essa a gente tem que arrumar. E ela tinha muitas comadres, né, que tinham lá 15, 16, 18 filhos, né? Era muito comum as famílias do Nordeste. E a minha família é de 6 e 6, nós somos em 6 irmãos. Mas a maioria das famílias era tudo 10, 15 para frente. Sim. Então, assim, as pessoas eram muito pobres. E ela tirava daquilo que a gente tinha um pouco para compartilhar. Então, para mim, isso é muito importante. Eu acho que o compartilhar é compartilhar mesmo, é você poder ajudar, e aí independe de se você tem muito ou pouco. É muito aqui, ó, do coração. Nossa, que show! Iraclésia, ser a primeira mulher na presidência da Sociedade Rural de Maringá, ser uma das únicas mulheres em tantos conselhos diretores, assim, CODEM, Comexpa, IDR Paraná. Isso já deixou de ser um peso para se tornar um privilégio estratégico? Como você transforma a solidão inicial de uma posição de vantagem para influenciar pautas? Olha, eu hoje, quando eu paro muito para rever fotos, momentos, né? Eu, quando fui eleita presidente da Sociedade Rural de Maringá, eu fui a primeira mulher a assumir a presidência de uma sociedade rural no Brasil. Depois a gente teve em Ponta Grossa uma mulher que foi presidente e a presidente da Sociedade Rural Brasileira, uma entidade com 100 anos, né? Então, quando eu assumi a Rural, a Cátia Abreu estava assumindo a CNA. Então, assim, pouquíssimos cargos assim estratégicos, e aí vamos trazer isso para o Paraná, né? Que é um estado referência dentro do agronegócio. Então, tem toda uma cultura muito masculina, mas, acima de tudo, eu acho que de muita conscientização. Eu sempre digo, Maringá é uma cidade muito diferente. Eu, quando fui eleita a primeira vez, o nosso quadro de sócio ele era 98% formado por homens, né, 2% de mulheres, e boa parte dos votos que eu não tive foram de mulheres. E digamos assim, quem foi o meu adversário? Ele foi um homem diretamente, mas as minhas maiores adversárias foram mulheres. Mulheres assim, que tipo, onde já se viu, né, uma mulher, né, porque assim, entidades tradicionais, né, o fundador da Sociedade Rural, ele foi a pessoa que ajudou na fundação da Catedral, da própria Cocamar, acho que ele era o sócio número 2, que é o seu Joaquim Romero Fontes. Então, muita tradição, né? É o fulano. Então, quem é a Maria Iraclésia? Né? Eu tive o privilégio, eu fui casada há 18 anos com um dos fundadores da Sociedade Rural, mas isso não teve impacto, né? Talvez a minha condução enquanto colaboradora no atendimento ao associado que me conhecia, né? Porque também fui colocada num grupo de pessoas para saber se o meu nome tinha saída. E aí eu tive realmente. Aí, claro que teve uma série de negociações, né, numa formação de chapa, a gente teve bate-chapa, então eu ganhei com mais de 80% dos votos válidos, mas isso marcou muito. E todas as oportunidades que eu tive, né, de ocupar espaços, eu ocupei, tá? Porque não por querer ter mais um cargo, não é isso.
mas por ter a oportunidade de ocupar espaços que daí quem vem depois da gente poder ter essa clareza, né? Eu, quando ia reunião em conselhos, principalmente da Cocamar, nunca tinha mulher, né? É sempre assim, às vezes chamava, né, os superintendentes, cada, sei lá, gestor de uma unidade, formava lá 30, 40 pessoas e eu, como convidada, estava lá, né? Então, em inúmeros lugares, quando eu assumi o Conselho Mesorregional, que envolvia aí cerca de quase 100 municípios pelo IDR para fazer um desenvolvimento que o governo do estado queria, houve uma eleição e eu não ia participar dela. De repente, alguém levantou a mão e falou, olha, a gente tem aqui uma pessoa que nos representa do agronegócio, com uma pessoa referência, vamos deixar o nome dela. E eu acabei ganhando, né, naquela votação. E aí ocupei, sem problema nenhum, sempre participei das reuniões com muita clareza. Por quê? Porque eu tenho formação na área, né, e tive o privilégio de conduzir uma entidade grande, né, então errei muito, mas acertei muito também. E fui para as defesas do segmento, né, muita coisa, às vezes eu, no meu íntimo, falava, puxa vida, eu, Iraclésia, penso assim, mas a coletividade precisa ser representada assim. Então, e digo sempre, né, ser gestor e ser líder, você tem que ter firmeza, e nem sempre você faz o que você quer, você precisa fazer o que precisa ser feito, e muitas vezes dói. E muitas vezes, olha, eu tenho marcas assim, tenho momentos que me marcaram muito. Em 2005, quando nós tivemos o processo da febre aftosa no Paraná, na hora de abater os animais, eu não era ainda presidente da Sociedade Rural. Eu, quando saí como colaboradora da Rural, eu fui para um centro de biotecnologia do Unicesumar. E aí nós tivemos aquele episódio 2003 lá da questão da febre aftosa, entre 2003 e 2005, e demorou muito para fazer as autorizações para abater os animais que supostamente, né, teriam aftosa, que na realidade pelo ciclo viral seria lá em torno de 21 dias, mas tinha um protocolo de abate de 7 fazendas. E uma delas era que eu era gerente do Centro de Biotecnologia da Universidade. E eu era responsável pelo acompanhamento do abate daqueles animais, né? Então, tinha todo um protocolo. Digo para vocês, assim, que foi um dos momentos mais difíceis que eu vi, porque eu vi cenas, assim, eram atiradores de elite que abatiam aqueles animais, né? E assim, tinha bezerros, né? Animais pequenos. Aí vem o instinto de mãe, né? E eu lembro que eu cheguei em casa, depois de tudo aquilo, dos caminhões pegarem aqueles animais, levarem para serem colocados, né, num espaço específico para serem enterrados. Eu cheguei em casa e assim, só tinha homens, não tinha nenhuma mulher. E aí eu cheguei em casa e eu chorei, porque eu não podia chorar, né? Uma cena que, né, eles acho que atiraram 6 vezes no bezerro, e ele tentava levantar, né? E a mãe estava do lado ali. Era um protocolo, isso faz parte, né? Mas, assim, uma cena que chocou todo mundo, mas a mim, como mãe, né? Meu filho era pequeno, aí eu cheguei e eu não podia chorar. Não deveria, né? Naquele momento, porque e aí eu cheguei em casa, eu chorei. Eu chorei assim 1 hora, sem parar. Chorava, 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 assim, que eu falava, Deus, deve ter algum propósito de eu estar nesse momento presenciando isso. Então, muitas vezes, você não faz o que você gostaria de fazer, ou não expressa o que você gostaria, você não chora, porque para muitos é sinal de fraqueza. Eu não acho. Eu acho que chorar é aquilo que vem, né? Que você joga para fora, você se renova e você continua. A vida é assim, tá? Então, mas muitas vezes você não pode. Então, se tem muita solidão muitas vezes, e o errar para a mulher, ele é menos permitido, tá? Então, a gente erra, né? As pessoas apontam mais, tá? E o que é pior, quem te aponta é que não tem coragem ou não é capacitado para estar no lugar que você está, mas ela te julga, ela te culpa. Então eu digo o seguinte, me arrependo muito pouco. Errei bastante, mas acertei muito. Então, eu sempre penso o seguinte, a gente precisa seguir em frente, errando ou acertando. Se erra, tenha a humildade de voltar atrás para recomeçar, como precisa ser recomeçado.
A vida é assim. E assim, nunca o topo ele vai chegar ao final. Você vai galgando e a vida ela é fases. E essas fases que moldam a gente para ser melhor ou pior. Eu procuro sempre tentar me moldar para aquilo que é melhor. Tenho muita religiosidade na minha vida, marcada pela formação, né? Pela minha mãe, a gente é católico, então ela criou a gente com muitas crenças, né, que assim depois a gente vai mudando, mas o aproximar de Deus através de atos, né, então ela dizia, olha, preciso deixar vocês mulheres fortes espiritualmente e mulheres fortes vencendo etapas e desafios, então o que eu vou deixar para vocês que ninguém vai tomar é o conhecimento, por isso que ela tirou todos nós, eu fui a última a ir para a cidade, então foi o irmão mais velho, a minha irmã mais velha, e depois a gente foi indo um a um, terminava a 4ª série e mandava para a cidade. Um sacrifício imenso, Renata. Você imagina lá no sertão, muitas vezes você tinha lá 3 anos de seca seguida, mas eles davam um jeito, aí a minha irmã logo conseguiu um emprego, meu irmão, e aí eles iam se ajudando. Então o meu espírito de voltar para ajudar era sempre porque eu lembrava de quem tinha feito o sacrifício para que eu estivesse lá. Né? Então eu acho que isso é uma das coisas que me marcou muito. Meu Deus, estou impressionada com a sua desenvoltura, com a sua humanidade em falar de assuntos tensos. Necessário, né? Necessários. Você é cidadã benemérita de Maringá, certo? Cidadã honorária do Paraná, a Ordem do Pinheiro. Em meio a tanta pompa, o que a Iraclésia do interior, filha de família humilde, sente? É uma reconciliação com o passado, uma responsabilidade ainda maior ou um simples e profundo agradecimento? Eu acho que de tudo um pouco, Renata. Antes de receber a Ordem dos Pinheiros, em 2011, eu recebi a Medalha de Mérito Legislativo pela Câmara dos Deputados por ser a primeira mulher a presidir uma sociedade rural no Brasil. O deputado da época que me indicou foi o deputado Odílio Balbinotti, um deputado que eu nunca tinha visto, pediu para ele falou, pegou o meu currículo e falou, olha, eu gostei da história dessa moça, posso fazer a indicação junto com você? Ele falou, pode. Eu fui para Brasília, eu lembro que na época nós fomos, eu, marido, filho, amigos, a diretoria da Rural, todo mundo ali, né, que estava com a gente, que pôde ir, fomos em quase 40 pessoas. E eu andei mais ou menos 50 metros, assim, de chegar no parlamento até onde eu fui colocada para sentar, porque essa medalha de mérito legislativo é uma premiação anual, ela é feita pela Câmara dos Deputados, ela tem muitas pompas, né? A medalha vem com os guardas presidenciais, assim, ela tem todo um contexto, um ritual. E eu andei aquele tapete vermelho e passou a minha vida inteirinha, sabe, desde que eu me entendo por gente, indo para um grupo escolar naquele interior, sacrifício dos meus pais, né, assim, tudo muito marcado assim, e muita gratidão. Porque a vida, de novo, ela devolve para a gente aquilo que a gente planta. Tá? E esse plantar ele é diário, viu? Todo mundo tem uma história que merecia estar aqui, está sendo contada. Hoje eu estou aqui, já passaram várias pessoas, mas se a gente pegar toda a equipe que está aqui, essas pessoas têm uma história que vale a pena e que tem um legado. Então, de lá para cá, daí eu ganhei o prêmio Assim Mulher, que é um reconhecimento empresarial muito bacana, né? Um dos maiores da cidade. O título, a Ordem dos Pinheiros, também é dado pelo governo do estado. Ganhei pela Assembleia Legislativa o título de cidadã benemérita do Paraná. Ainda não tive a cerimônia, mas o título já está concedido. E Maringá, que foi a cidade que me acolheu. Meu filho é maringaense, então eu tenho mais tempo de Maringá do que mais tempo de ter vivido no Ceará. Então eu sempre me sinto maringaense, mas até então eu brinco, né? Que eu precisava do título para me sentir verdadeiramente maringaense. E isso me deixa muito honrada e sempre dizendo que não é o título que me define, mas o título define o reconhecimento por uma trajetória, uma jornada de vida que, se eu pudesse, né, dividiria muito de tudo isso, um pedacinho para cada pessoa, porque passou muita gente na minha vida que foram anjos.
Alguns não estão mais com a gente, outros que faz parte do nosso dia a dia, outros que seguiram outros caminhos, mas as homenagens, ela é reconhecimento, porque elas não são compradas, elas são de reconhecimento, porque alguém olhou, né, e disse, olha, eu acho que ela merece. Então, a Maria Iraclésia se sente imensamente grata e, de novo, compartilho com todas as pessoas nos mais diversos familiares, amigos, autoridades, pessoas que a gente nunca viu, né? Que, assim, olha, que legal. E reconhece, e assim, foram espaços que eu conquistei, mas que precede para quê? Para que novas pessoas, homens e mulheres, dê sequência a tudo aquilo que a gente faz de uma maneira melhor. Então, algumas coisas que a gente tinha que passar. Muito bem. Iraclésia, atualmente, como conselheira das entidades estratégicas, né, como você foi da Sociedade Rural de Maringá, da ASSIM, Associação Comercial de Maringá, Instância de Governança Regional do Turismo e presidência do Conselho do Visite Maringá Turismo, como o cérebro e o coração fazem para alternar entre esses chapéus tão distintos em um mesmo dia? Há um princípio único de gestão que você aplica a tudo ou cada universo exige uma persona diferente? Olha, todas essas entidades, a gente passou por elas, né? Então, a gente conhece a dinâmica e quando você chega e vai para os conselhos, a cobrança ela é um pouco maior, mas assim, você já vai preparada, né? Então, por exemplo, essa semana eu tive uma reunião do Conselho Superior da Associação Comercial que era para aprovação de orçamento. Então, ali estavam os cabeças, né? Então, o presidente atual apresentou todo o planejamento e a gente está lá. Então, essas entidades, como a gente passou de forma muito direta, então é um outro estágio. De todas as entidades que eu já participei, Renata, a Sociedade Rural foi a que mais me exigiu, né? Praticamente tempo integral. Por quê? Porque é uma entidade com alta representação do setor, que daí envolve boi, cavalo, ovinos, o pessoal da agricultura, da agroindústria, o associado que só utiliza a escola de equitação, mais os eventos, né? Por quê? Porque a Expo Ingá é um evento tradicional, ela vai agora para 2026, para a edição de número 52, né? Então é uma história, né? E é um evento grande, onde você demanda muito de reuniões, de relacionamento, de decisões. Depois a gente instituiu o Rural Maringá Junino, que foi um evento que a gente trouxe ali para compor a questão da cultura dos festejos juninos, que foi feito 3 anos, foi para o calendário do município, e então assim, também dá aquela, é rápido, 40 dias depois da Expo Ingá, a gente fez o Natal Rural Maringá no espaço do Agromuseu, com temática rural, porque Natal é Natal em qualquer lugar, mas quando você tem o meio rural, ele tem uma dinâmica diferente, né? Então foi uma entidade que me exigiu muito. Hoje não, hoje na condição de conselheira dessas entidades, né, que saí da Rural recentemente, então agora a gente consegue respirar um pouco mais, é uma coisa mais estratégica, né? Mas cada uma com a sua importância. Maringá é uma cidade onde a sociedade civil organizada se organiza muito para resolver as questões de forma coletiva, então a gente está sempre muito atento e uma coisa liga a outra, né? O que é do agro, o que é do comércio, o que é da cultura, o que é do turismo, tudo anda muito junto, a cidade se desenvolve muito dentro desse contexto. Uma coisa que a gente procura muito é estar antenado, né? Porque o mundo ele é muito rápido, o uso da tecnologia é muito rápido, as coisas acontecem, principalmente no pós-pandemia. A gente percebe que o mundo avançou muito. Talvez a forma de trabalho que, né, mudou muito a forma de se trabalhar. Hoje o digital ele tem, né, assim, uma importância muito grande. A gente estava no salão, né? E aí eu procuro, eu brinco, né? Eu adoro fuxicar para saber como é que estão as coisas. Uhum. Então, se eu entro no Uber, eu pergunto. De uma semana para cá, eu andei de Uber, peguei 3 mulheres. Tá? Dirigindo. Então, claro que aí eu me sinto mais à vontade, daí pergunto, por exemplo, as 3, elas optaram por ser Uber
para levar só mulheres. Mas eu, como mulher, não consigo pegar um Uber com motorista mulher. Se cair, tiver ali por perto e tal, né? E aí você começa a perguntar, e aí você pergunta, né? Por que você tá no Uber? Olha, cada uma tem uma historinha muito bacana. Aí você pergunta, por exemplo, no salão, como é que tá o comércio? Aí todo mundo reclama. Por quê? Porque a venda digital cresceu demais. Então, hoje, as pessoas compram muito no digital também, né? Vai lá no site e compra. Então, você tem que estar muito antenado para entender. Imagino vocês da área de direito, como a reforma tributária, porque a gente... Ontem eu estava com o contador e ele me explicando, eu já tinha ido lá, eu falei, não entendi muito, já tinha ido com uma amiga dar uma palestra num evento que ela foi falar só da parte tributária, eu fui falar do agro, mas viu, não está regulamentado ainda 100%, então tem muita coisa. Então você tem que se atualizar. Pelo menos o básico você precisa. Por quê? Porque você senta à mesa com pessoas de diversas áreas e você tem que estar sabendo pelo menos o básico de tudo que acontece. Então eu acho que o grande desafio nosso e não importa a idade, eu hoje posso falar assim, por muitas experiências que já passei na vida. Eu passei muitas adversidades em tudo quanto é lugar. Na vida, em tudo. E aonde eu estive com as gestões, assim, mas por quê? Isso dá bagagem pra gente, a gente aprende. Então, é pegar esse erro e melhorar. Então, eu acho que os papéis, eles se dividem, mas eu procuro estar antenada e me atualizando para poder sentar à mesa e dizer, tá valendo a pena aqui, e olha, eu tô aqui, tá? Então, que eu acho que é isso que nós, mulheres, a gente está nos espaços por capacidade, né? Então, sempre trabalhei mais com ambientes masculinos, tá? Mas criamos a Rural Mulher, então a gente tem muita coisa, atuo muito, eu dou muita palestra em eventos de mulheres, mas eu sou adepta do seguinte, homem e mulher é feito para se complementar. Até porque fisiologicamente nós somos diferentes. Eu tenho uma capacidade gigante de carregar o piano, né? Carregar peso. Eu sempre brinco. Eu tenho dificuldade de arrumar as coisinhas. Para isso a gente tem gente com habilidades, né? E tudo mais. Mas a mulher é diferente. A gente tem uma percepção, né? Eu lido muito com 2, 3, 4, meia dúzia de coisas e eu sei o que está em volta. Até às vezes é chato, porque eu estou aqui conversando e eu estou sabendo o que está sendo conversado lá. Mas eu desenvolvi isso ao longo do tempo. Então, a gente se posiciona sim, quando a gente tem capacidade e sabe do que está fazendo. Então, eu procuro aquilo que eu não sei, eu tento conhecer um pouquinho para poder estar na roda e poder falar aquilo que precisa ser falado. E defender quando precisa ser defendido. Muito bem. Em uma trajetória com tantas frentes, deve ter havido um evento ou projeto específico que, quando bem sucedido, fez os líderes dos outros setores do turismo, do comércio, por exemplo, olharem para você e pensarem, ela não é só do agro, ela entende do todo. Você identifica esse momento de virada na sua credibilidade? Olha, eu vou trazer de novo para o âmbito da sociedade rural. Quando eu fui eleita, havia muitos questionamentos, né? Se eu daria conta, né? Até porque quando se fala da entidade, vem a grande referência do evento. E uma das primeiras decisões que a gente tomou para mudar o conceito da feira foi o fechamento da arena de shows e rodeio, porque o parque você fazia um show na arena, a arena era aberta. Então, ali, se você entrasse 8 horas da manhã, a bilheteria estava funcionando. Se o ingresso, naquela época, o ingresso médio era R$30, R$40, dependendo do show. E não importava se você ia só levar teu filho no parquinho de diversão e ver os estandes. Você não ia para o show, mas você tinha que pagar o valor do show. Então, eu fiz todo um trabalho para que os conselhos e a própria diretoria, né, a gente tinha ali um núcleo de 2, 3 diretores que tinha a mesma percepção, da gente entender que se fechasse a arena seria um centro de custo. E o público geral, que não fosse para o show, ele não precisaria pagar pelo show. E aí aquela tomada de decisão, não foi compreendida, o conceito, tanto é que isso foi em 2009, né? Eu tive o aval, o presidente do conselho disse para mim, olha,
Eu não concordo, mas eu vou fazer o conselho aprovar. E a diretoria aprovou com desconfiança. E nós tivemos o primeiro show do Vitor e Léo, que no ano anterior tinha dado 52 mil pessoas no parque, deu 6 dentro da arena fechada. E aí a imprensa, principalmente a mais marrom, dizia, olha, o fechamento da arena não deu certo. Então nós saímos do ingresso de R$30, R$35 para o ingresso de R$6 a entrada inteira e R$3 a meia entrada. Então era assim, e agora o valor da arena era de acordo com o valor do show, isso em planilha, né? A gente cobrou o ingresso que era para ser cobrado. Segundo dia, um fracasso, terceiro dia, mais ou menos, daí choveu, no domingo choveu, segunda-feira era feriado. A arena, ela lotou, a feira começou numa quinta e ela lotou na quarta-feira seguinte. Só que até lá, eu quase fui expulsa e destituída do cargo. Tá? Eu cheguei no sábado, tinha uma reunião de diretoria querendo que eu abrisse, porque o fechamento era semifixo, porque não tinha dado certo. E aí eu tinha as atas e as autorizações. Então eu levei os papéis, cheguei, eles já estavam praticamente, eu estava quase me tirando do cargo. E aí eu falei para eles, olha, é o seguinte, eu fechei a arena com a validação da diretoria e dos conselhos. Então, todos vocês estão credenciados, fiquem à vontade, curtam a feira. Agora, o que está no papel eu vou executar. E a arena vai continuar fechada até o final. Ficaram 3 pessoas na sala. Eu falei, quem quiser ficar comigo, fica os 3. Falei, agora, no final, no fechamento da feira, né, se der prejuízo, aí claro que eu como presidente, eu tenho que arcar mesmo, porque está lá no estatuto. E não é que a feira deu um pequeno resultado bom? Era uma época de bastante problemas econômicos do país, mas a feira deu resultado mais do que tinha dado no ano anterior, tá? Então, ali foi o momento onde, se eu tivesse recuado, eu teria sido descredibilizada. E aí, a partir daquele momento, a gente se tornou a ser grande referência nos grandes eventos de categoria mista, que é o caso de uma feira agropecuária, né? Você tem shows, você tem de tudo um pouco. Você tem indústria, comércio, negócio, muita parte técnica, mas a gente foi trabalhando e moldando a feira por segmentos e fortalecendo eles por segmento. E eu tive um outro, eu acho que também fazia ali uns 3 meses que eu tinha assumido, eu fui voto Minerva numa decisão. Então, houve um trabalho e tudo empatou. E aí o voto de decisão era meu, e eu tive que votar contrário a boa parte das pessoas que tinham me apoiado na entidade para ganhar. Mas era o seguinte, se eu não tomasse aquela decisão, porque eu peguei a entidade com uma dívida grande, né? Eu não teria a possibilidade de fazer o cumprimento daquelas dívidas, e eu tomei foi a decisão mais acertada da minha vida dentro da área de gestão. Então eu tive esses 2 momentos. E aí a partir dali, eu sempre visitei muitos eventos, sempre estimulei meus diretores, sempre fui muito às entidades, sempre criei muito relacionamento, porque se eu não te prestigio, dificilmente você vai me prestigiar, né? Então, primeiro eu prestigio. Se você vai vir ou não, é consequência, mas primeiro eu dou para depois receber, se eu for merecedora. Então, eu acho que as decisões... E outra coisa, a tomada de decisão, na maioria das vezes, aí vem a solidão, né? Porque você assume. As pessoas, às vezes, até vão com você, desconfiada. Se der certo, parabéns para todos. Se der errado, é problema seu, porque você tomou a decisão. Então, eu assim, digo que essa credibilidade que eu construí ao longo dos anos, mesmo com erros, né, as que a gente tem, foi de ser muito firme. Essa é uma decisão. Por muitas vezes, eu fui considerada uma gestora centralizadora e eu não tenho problema nenhum em tratar disso. Sabe por quê? Porque quando você traz para você, principalmente em coisas grandes, né? O que você consegue melhorar, aquilo que você consegue trazer de informações para elas conversarem entre si. Tá? Porque você imagina num evento que você tem inúmeras pessoas tomando decisões. Se ela não estiver alinhada ao planejamento central, ela não consegue ir, né? E assim, via de regra, as pessoas não gostam de fazer relatório, não gostam de... Não. Gente, fui salva milhões de vezes, Renata, por agenda escrita. Eu sou uma pessoa que ainda anoto muito, porque isso é uma característica da nossa geração. Vou no bloquinho de nota, mas para a pessoa não achar que eu estou no WhatsApp, então eu anoto mesmo. E não jogo nada fora desses papéis sem antes fazer um resumo. Então, se você pegar meus HDs, meu computador, eu tenho arquivos de, no mínimo, 15 anos.
tá? Inclusive quanto eu custo por mês. Fecho agora 31 de dezembro, então não 100%, mas eu tenho 95% de tudo que acontece na minha vida financeira anotada. Entende? Por quê? Porque eu preciso saber quanto eu custo, qual é o meu orçamento, o que eu preciso melhorar. Então, isso é chato, mas quando eu não consigo fazer no dia a dia, eu tenho planilhas, tá? Eu vou lá e faço para tentar levar uma vida melhor. Meu Deus, chocada. À frente de uma agência de propaganda, você tem o controle da narrativa. Como essa experiência moldou a forma como você comunica o agro hoje? Ajudou a desconstruir estereótipos e a participar de campanhas nacionais como a da Rede Globo, mostrando o agro como indústria riqueza? Olha, a agência de propaganda, ela aconteceu por um fato, né? Eu não sou formada em publicidade, tenho cursos menores, assim, agregados, né? Porque eu sempre digo para os alunos das universidades, principalmente da área de agrárias, que assim, o profissional ele é o conjunto, ele não é só a parte técnica, né? A agência aconteceu o seguinte, 2012, quando eu saí da presidência da Rural, eu tive o desafio de ser candidata a prefeita da cidade de Maringá. E eu olhei e falei, gente, que absurdo, né? Tipo assim, nós não estamos falando em ganhar umas eleições, a gente está falando em formar líderes. E você é uma boa líder no agronegócio, tá? Então, 2 pessoas muito influentes na cidade falou, aqui ninguém está falando de comprar a eleição. Não tinha a menor chance de ganhar, porque a eleição era muito polarizada. E aí eu montei uma estrutura, foi uma campanha muito bacana, né? Então, assim, aí o Ademir, que era meu diretor na sociedade rural, da área de comunicação e marketing, foi me ajudar. E nós montamos uma estrutura de agência. Terminado a campanha, eu fiquei com aquilo lá, né? Aquela estrutura de pessoas, de computadores, né? E tinha tido toda uma equipe ali. E aí o Ademir já tinha tido um trabalho voltado para o segmento do agro. E aí meu filho era pequeno, né? Daí meu ex-marido falou assim, Heraclésia, por que você não junta com o Ademir, monta ali uma agência e vocês vão atender agro, porque vocês entendem, você tem formação, o Ademir também entende, trabalhou muito com leilões e tal, e nós começamos a fazer atendimento bastante voltado para o agro, não que seja específico só do agro. E aí eu tenho boa facilidade de comunicação, né? Eu sempre digo que os maiores escritores são cearense. Então a comunicação é uma coisa muito, muito que traz muito. E eu sempre que falo do agro, né, eu procuro falar com convicção. Então, isso a gente traduz boa parte disso naquilo que a gente cria, nas campanhas, nos temas da Expo Ingá, né, por exemplo, uma empresa, uma fazenda do estado de São Paulo, de qualquer outra, quer fazer um leilão e quer porque vocês trabalham. Aí vai entrar a expertise dele, né? Vamos falar de temática do agro, seja de bovino, seja de agricultura. A gente tem uma visão maior porque a gente vivencia o setor. Então, dentro da criação e da comunicação, né? Então eu revisei praticamente todos os textos, né, do nosso material criado, do folder institucional da feira. Por quê? Porque ele tinha que ter a nossa cara. Então eu sempre digo que a publicidade e propaganda ela vem, né, muito dessa experiência e eu, claro, foco para o agro, que é a área que a gente trabalha. Muito bem. Com tanta diversidade de atuação, qual é o maior conflito interno que você já enfrentou? Por exemplo, quando uma visão estratégica para o turismo, na IGR, pode parecer divergir de um interesse setorial do agro. Como você lida com esses embates de lealdade? Olha, aí eu vou estender um pouco para tudo, né? Eu tenho uma visão de turismo, até porque, assim, como a gente está no agro, a IGR foi formada e eu tinha saído do convention. Então, de novo, Heraclésia, você não dá a sua contribuição com a IGR, mas era algo novo para a gente, né? E eu falei, gente, eu não tenho muito tempo, né, assim, para me dedicar, mas, assim, tudo que precisar. Usem da minha experiência, da minha rede relacional, para a gente poder fazer essa estruturação da IGR para depois ela ser tocada, né, como deve ser. E sempre se fala muito em turismo rural.
Para mim, turismo é turismo, eu acho que todo mundo quer aproveitar um pouco disso, viver a vida com mais leveza, todo mundo precisa descansar, e cada um, tem gente que gosta do agito, tem gente que gosta do mar, tem gente que gosta do campo, aí cada um se identifica como, né, pelo seu perfil. E quando a gente vinha, por exemplo, para o turismo rural, a gente via assim... Por que todo mundo está indo para o turismo rural? Até um dia eu perguntei, né, para a minha equipe, falei, gente, todo mundo falando de turismo rural tem alguma coisa. Porque assim, a gente precisa entender se o produtor que tem aquela propriedade, que tem o acompanhamento do IDR, da Secretaria da Agricultura, do próprio município, né, essa família tem aptidão, a estrutura deles, dá para se montar um modelo de negócio rentável, porque tem que ter rentabilidade, não pode ser porque é bonito, porque é um programa de governo, né, não é isso. E aí a gente via que tinha muito recurso disponível. E eu sempre trazia as discussões para a realidade. Tem que comer. Tudo bem, tem um recurso. O Sebrae ajuda bastante, mas a gente precisa ir para a base. Então, por muitas vezes eu tive conflitos, porque eu tenho uma visão seguinte: não tem almoço, café ou janta gratuita. Alguém paga a conta. Né? E isso tem que ser respeitado, tem que ser identificado, tudo tem um porquê. Então, esse produtor que tem uma fazenda com potencial de turismo rural, ele tem que ser trabalhado na base, né? E aí os programas, né, principalmente o IDR, trabalham muito bem, o Sebrae dá suas contribuições, os municípios onde estão essas propriedades. Então, por várias vezes, eu enfrentei alguns conflitos, mas... sempre dizendo, gente, bora, porque o objetivo ele precisa ser comum, né? O objetivo é rentabilizar atividades e a gente tem que estar junto enquanto entidades que a gente participa e instituições, seja de governo, de município, para fazer as coisas acontecerem, tá? O que a gente tem que tomar cuidado, Renata? De ser raso. Tá? Porque o raso não é o bonito para foto, viu? A foto que vai para o Instagram ou para o Facebook ou para qualquer outro lugar que eu quero tornar pública, eu normalmente cuido dela, não cuido? Cuida. Entendeu? Agora, para eu chegar naquele cuidado, via de regra, gente, botou uma roupinha melhor, foi no salão, né? Ou ajeitou alguma coisa para estar lá. Mas a base, tá? Para a gente chegar lá, é que tem que ser cuidada. Para ela tem que ir o conjunto, não pode ser raso. Entende? Então, conflitos tem, mas a gente tenta resolver da melhor maneira possível. Você coordenou a Expo Ingá, um colosso do agro. Mas, para você, qual é o momento humano invisível desse evento que mais a emociona? É ver o olhar de um produtor fechando o seu primeiro negócio grande? A alegria de uma família no parque de diversões? Ou a confiança no rosto de uma jovem no estande da capacitação? De tudo um pouco. Para o núcleo que faz o planejamento do evento, ele acontece antecipadamente pelo menos 10, 8 meses antes do evento acontecer. Então, ele é pensado, ele é contextualizado, a gente estuda muito, né? O que vai ser tendência para o agro, qual vai ser o tema da feira, e aí vem os contratos de exclusividade que você tem que estar discutindo, tudo é pensado em fases. Então, quanto mais vai se aproximando do evento, mais a coisa vai afunilando. E de novo, tá? Esse planejamento centralizado é para que as coisas aconteçam o mais próximo possível daquilo que a gente pensou lá atrás. Né? É muito comum você chegar muito próximo do evento, uns 10 dias antes você já não tem mais o controle. Sabe por que você não tem o controle, Renata? Por quê? Você imagina... montadoras, parque de diversão, os estandes sendo montados, fornecedores que os exclusivos da gente, mas cada expositor tem o seu contratado que vai prestar um serviço, seja uma planta, seja uma estrutura dentro do estande, seja iluminação, seja tudo. Então, existe uma base da própria organização do evento Expo Ingá, que a entidade tem que dar, mas cada expositor tem a sua dinâmica. E isso precisa ser conversado. Por mais que você organize, é muito difícil você fazer com que o evento acontece. Mas a gente tem inúmeros imprevistos, né? Coisas que me marcam muito, né? É a força de vontade da equipe, que acaba não sendo... a equipe que trabalha, ela é muito grande no todo, mas a equipe base, essa equipe base é aquela equipe que não tem hora para chegar e não tem hora para ir embora. Então, isso me toca muito, porque há muita lealdade. E não é claro que o líder, ele conta muito,
Mas o líder também, ele briga, ele cobra, nunca tá bom, porque, claro, a gente quer entregar excelência, então, quer dizer, eu tenho que cobrar a excelência de quem tá fazendo cada coisa, né? Aí eu cobro, daí eu não sou uma líder fofa, tá? E tá tudo bem, não tem problema, né? Viu? Cada um fazendo o seu melhor, mas eu preciso cobrar. Mas quando você vê que o evento no dia ele acontece, no segundo dia ele acomoda, terceiro dia está rodando, aí você olha, né? O público entrando, as pessoas comendo pipoca, maçã do amor, sabe, se deliciando. Aí você vai. Eu sempre procurei muito atender. De forma direta, abertura de eventos. Às vezes não dá porque você tem meia dúzia acontecendo, mas eu passo em todos eles, né? Sempre passei. Então, eu gerei muita conexão com o evento e com as pessoas por entender que da pessoa que está varrendo a rua ao grande empresário que vai para um evento ou vai no seu stand, é a mesma coisa. Eles têm que ser dado importância com relevância, né? Dentro das estruturas que estão. Então, é muita coisa, mas eu entendo que cada uma delas, ela faz parte do processo e ela faz parte do resultado. E é isso que a gente procura, acompanhar ao máximo para esse resultado ser o melhor possível. E Com certeza. Você não só gerencia, você cria tradições como o Rural Maringá Junino e o Natal Rural. Você, inclusive, já comentou. O que move uma líder a sair da zona de conforto, do agro puro, e investir energia em criar celebrações culturais de massa? É estratégia de branding para o setor? É amor pela cultura? Ou é uma forma de devolver alegria à cidade que a acolheu? Também acho que é de tudo um pouco. Quando, 2022, eu fui em Campina Grande, né? Como sou nascida no Nordeste, então a cultura dos festejos juninos é muito forte. Um pouco diferente aqui do Sul, mas é junino, né? E aí eu falei, gente, conversei com a secretária de turismo de Campina Grande, com o gerente de turismo, e falei, olha, a gente tem no Sul um junino, né? A cultura é um pouco diferente, mas é junino, todo mundo dança quadrilha, acompanhei meu filho, né, até enquanto a escola, ali até o 9º ano, né, tinha que dançar, todas as escolas fazem as suas festas juninas. Falei, eu gostaria muito de juntar tudo isso. Vai continuar acontecendo tudo isso, mas vamos tornar isso maior. E eu voltei e chamei eles para virem fazer uma visita técnica, né, aqui, principalmente a estrutura do Parque de Exposição, que a gente tem um ativo muito superior que eles têm lá. Lá eles fazem na rua. O parque não, é uma estrutura que vem ao longo dos anos, cada presidente que passou fez um tanto. Então, a gente tem uma infraestrutura instalada. E a ideia sempre era começar num ambiente fechado e ao longo dos anos isso crescendo. Primeiro ano, claro, a conta não fechou, no segundo, quase próxima, o último ano agora, que foi 25, deu resultado, graças a Deus, e a gente conseguiu que o município colocasse no calendário. E aí é uma questão cultural mesmo, a gente poder ter, é um evento família. A festa junina, ela é completamente diferente, inclusive para as equipes de trabalho, tá? Ela é completamente diferente de organizar uma Expo Ingá. E a gente entende que deu certo. Claro que eu também trouxe como elemento ao longo desses 3 anos a quadrilha, uma quadrilha campeã de Campina Grande, que participa dos grandes festivais de quadrilha, não só no Nordeste, mas também em São Paulo, para as pessoas terem acesso, porque nem todo mundo consegue ir lá, porque passagem nas alturas, rede hoteleira muito cara, né? 35 dias de festa no Nordeste, então muita gente vai daqui para lá para ver. Falei, não, então eu vou trazer um pouquinho de lá, porque a gente pega a cultura que está aqui, nossa, e traz um pouquinho dessa mesclada. E o evento, ele, graças a Deus, ele foi um sucesso, né? Deixamos isso à sociedade rural, espero que ela dê continuidade, porque é um evento que foi para o calendário. Com relação ao Natal, o que a gente fez? Nós pegamos o espaço onde é o agromuseu, que é um ambiente meio campo, né? Muitos elementos do meio rural, e fizemos um Natal com temática rural, né? E eu sempre brinco que o que mais me chamou a atenção, uma das nossas colaboradoras, ela pegou 4 pedaços de madeira e criou uma família. Então ela decorou, assim, é muito bonitinho, 2 meio iguais, pai e mãe, e 2 crianças, fez um chapeuzinho, uma cabecinha, coisa mais linda. Então, tudo naquele lugar foi pensado, né? Então, a gente teve o Papai Noel vindo a cavalo, entende? Assim,
Por que você diz, olha, Heracles, por que você faz isso? Porque eu enxergo o seguinte, a criatividade, eu tenho uma turma criativa, que esteve com a gente muito criativa, né? E a gente fez de galhos, de muita coisa de elementos natural, um decorativo que muitas vezes está à nossa volta e a gente não enxerga, né? Então, essas pessoas que estão com a gente. E aí vem a ideia, e aí você tem uma equipe que compra, então bora. Então, eu sempre falo, tem devolução sim disso, claro, para a entidade, para a própria cidade, mas existe muita vontade. Eu sou uma pessoa movida a muita energia. Então, parte do que eu faço, ela está na energia. E tem dias que ela vai lá embaixo. Aí eu chego no dia seguinte, né, faço as minhas orações, falo, Deus, eu preciso, né, reativar essa energia. Então, a nossa vida deixo aí para todos vocês o desafio. A vida é movida por energia. Se você perde a energia, você não tem criatividade, você não tem boa vontade, não vem ideias novas, porque é muito mais fácil a gente acomodar. Então não acomoda não, segue em frente, vai em frente a si mesmo, mesmo desanimado. Recarrega essas energias que a vida vai te levando sempre para o melhor. Incrível. Ser destaque na lista da Forbes das 100 mulheres poderosas no agro é simbólico. Para além do reconhecimento pessoal, o que essa visibilidade nacional permite que você faça agora que não era possível antes? Como você usa essa plataforma para acelerar a causa das mulheres no campo? Vamos lá, Renata. Hoje nós temos um pouco mais que 50% da população brasileira que são mulheres, né? Eu tive o privilégio, ao longo desses últimos 10 anos, eu participei de 9 edições do Congresso Nacional de Mulheres do Agro. Então, eu consegui fazer conexão com mulheres do Brasil todo. E algumas fora, inclusive, eu tive uma das oportunidades que participei de um painel, eu mediava eu acompanhei uma moça de Angola. Então, ela contou a história dela e eu fiz alguns comentários, alguns questionamentos. Aprendi demais. Participo de um grupo delas até hoje, né? E a realidade de vida deles. Então, quando a gente foi escolhida das 100 mulheres, né, tops do agro lá, que foi para a Forbes Brasil, essa primeira lista, eu estava no aeroporto, eu estava indo fazer uma viagem e me ligaram e disseram, olha, você está entre as 100 mais poderosas da Forbes Brasil. Eu falei, mas como assim? Porque eu nunca fui perguntada, né? Então, ninguém nunca perguntou o que eu fazia e tal. Então, estudaram essas mulheres, alguém, né? E escolheram essa lista. Do Paraná, né, que já esteve aqui com você, a Mariana Beckhauser. Sim. De Maringá foi eu, a Mariana e a Cecília Falavinha, que nós três éramos, né, assim, a gente é da mesma cidade, com trabalhos e atuações muito próximas, e tiveram mais 3 paranaenses. Então, dessas 100, 6 são do Paraná. Para mim foi uma honra muito grande, primeiro, por um reconhecimento que jamais, né? Então, eu tenho lá, mais da metade da população do Brasil é mulheres, viu? Dessa metade é só 100, né? Quer dizer, você está num universo muito pequeno. Eu tenho que usar isso, não porque é mais um título, não. Isso é reconhecimento de um trabalho. Tá? Que alguém acha que é importante. Então, eu tenho que acreditar que o que eu fiz não é tão equivocado. Entende? Então, sim, eu sempre me utilizo. O ano passado, em 24, participei como mediadora das embaixadoras do Congresso. E aí, por incrível que pareça, no final foi feita uma foto e a Forbes nunca tinha divulgado o evento. Ela pegou essa foto e divulgou o Congresso. Então, eu sempre brinco com a Renata Camargo, né? Eu falei, Renata, eu acho que cola em mim que você passa de ano, porque essa foto foi a que a Forbes escolheu e foi para divulgação, né? Então, muita gratidão, mas, acima de tudo, muito compromisso. Eu preciso sempre ser grata, porque Deus me pinçou de uma realidade, trouxe para um universo, me coloca desafios, faz com que eu, né, cada vez faça mais alguma coisa, mas sempre lembrando, não é para mim, é legado. Eu tenho um filho e eu quero que ele lembre de mim por o que eu fiz, por o que eu pude contribuir com uma sociedade melhor. E para fechar com chave de ouro, Iraclésia, qual é a mensagem que você deixa para as mulheres empreendedoras, aquelas que estão começando? A vida é muito rápida
E a gente precisa entender que a gente está aqui e a gente tem missão, né? Acredito que nada do que a gente faz, o que vai nos dar a segurança? Quando a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, eu não nasci preparada, nenhuma de nós, nem homem nem mulheres, nasceram prontos. As pessoas se constroem. E aí os desafios vão vindo. É muito mais fácil você deixar né, o desafio lá e você buscar uma forma mais fácil. Não faça isso. A vida é desafio, busca superar. Nem sempre a gente tem o resultado que a gente quer, mas sim o resultado que é possível, mas é através do conhecimento. E eu levo para a vida, porque a minha mãe me disse isso, e eu levei para a vida. Então, quando eu fiz 2 graduações e uma pós, e fiz mais um monte de cursos ao longo da vida, porque ela sempre dizia que era aquilo que ela poderia deixar e que ninguém ia tirar de mim. Então, boa parte das mesas de negociações, das decisões que eu tomei, foi entendendo que aquilo era o correto. Tiveram os erros? Tiveram, mas capacitada, a gente vai ocupar espaços que muita gente boa e com dinheiro não consegue ocupar, porque é o discernimento, é aquilo que a gente olha e fala, não, a vida me ensinou isso, então eu preciso tomar esse caminho. Então a decisão, ela é para ser tomada, mas de preferência que a gente esteja preparada. Então, eu deixo o desafio, né, e a dica de que cada uma de nós se capacite para poder ocupar os espaços que a vida vai dando para a gente, tá? Às vezes você tem que mudar de rota e tá tudo bem, não tem problema, mas a gente precisa seguir sempre em frente. A vida é para os fortes. Os fracos precisam ser motivados. Então, eu quero ser forte sempre para motivar quem precisar motivar. Arrasou, Iraclésia. Com uma palavra, o que você definiria Deus? Aquele que me dá força todos os dias para seguir em frente. Ele é a minha proteção e o meu guia. Família. Tudo na minha vida. Sou mãe de filho único. Eu fui mãe aos 35 anos, né? Então, meu filho é tudo para mim. E as pessoas... Sabe, por estar aqui, Renata, muita gente que não é família de sangue acaba ocupando esses espaços. Mas família é tudo. Família de sangue e família que te acolhe. Então, é tudo. Carreira. Importante. A gente precisa ter uma carreira que a gente goste, que a gente lute por ela e que a gente faça diferença na sociedade que a gente vive. A carreira não é só para você ter o resultado pelo resultado, é pelo que você pode transformar a vida das pessoas em algo melhor. E sucesso? É lutado, mas o sucesso é para todos, só que a gente tem que saber, tá? Muita gente define o sucesso como assim, eu quero ter sucesso, mas o que é sucesso? Para mim, tudo na vida é sucesso. A minha casa, a minha família, os meus amigos, o meu trabalho, a minha missão, a minha solidariedade. Também outra coisa que carrego lá desse compartilhamento. E aí esse sucesso, ele é diário, tá? Porque eu tenho que ressignificar. Então, o que era sucesso para mim hoje pode não ser hoje. Mas eu tenho um objetivo. Então, dentro do que eu quero, eu vou fazer. E aí eu vou ter sucesso, sim, naquilo que eu quero conseguir. Então tem uma etapa seguinte, descobre ela, segue em frente e busca, e realiza. Muito bem, Iraclésia, você me deixa sem palavras para agradecer o seu conhecimento valioso que você expôs aqui para nós, esse compartilhamento, esse partilhamento, em nome de toda a produção aqui do Renata Sanches Podcast. Quero te agradecer profundamente pela sua humildade. Eu já era sua fã, agora sou fã de carteirinha, nem se fala. E que Deus te abençoe, que você continue sendo essa mulher incrível por onde você passa. Você vai deixar com certeza um legado enorme, como você deixou aqui hoje. Muito obrigada de coração. E você, internauta, que gostou dessa palestra aqui, desse estudo intenso que nós tivemos, encaminhe para algum colega, para algum da sua família, para algum amigo, e com certeza vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. O meu muito obrigada a você, Iraclésia. Gratidão.